última palestra, né, do ciclo de conversas da pós. Eu gostaria de apresentar a Olivia, numa apresentação muito simples, depois ela se apresenta melhor. Quem estava aqui assistindo a nossa conversa, né, nós já nos conhecíamos informalmente de alguns eventos, mas nós fomos nos conhecer pessoalmente no grupo da Maria Ciavata, e a Olivia, ela é da área da História da Educação, assim como eu, né? A tua formação é em História, não é, Olivia? Sim. E o teu mestrado e doutorado em Educação na linha de História da Educação, né? É o mestrado em História e o doutorado em Educação, com linha de História da Educação, isso mesmo. Tanda da Marta Araújo. Sim! Que deve ter te dado um trabalhinho. Mas, assim, a Olivia, ela pesquisa nessa área, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas ela ainda tem essa ligação com o IFRN, né? Tanto que ela atua no único doutorado na área de educação que tem um IF, e ela atua na linha, né, de História e Memória da Educação Profissional. Então, tendo em vista que essa é a linha que eu atuo no ProfEPT, e que nós pretendemos que essa linha cresça cada vez mais, porque é fundamental pensar a história da educação profissional. Para a gente pensar a EPT hoje, né, a gente pensou em convidar a Olivia para essa palestra sobre esse tema. Então, tu podes iniciar, podes te apresentar melhor do que essa apresentação tão sintética que eu fiz sobre ti, e falar desse tema tão maravilhoso. Então, obrigada, Guta, pela apresentação, Lobo, pelo convite. Para mim é muito importante estar dividindo com vocês uma noite de discussão sobre algo que me cativa bastante, que é a história da educação, não é? Então, por mais que não sejamos todos conhecidos, mas estamos nesse espaço de diálogo, então fiquem bem à vontade ao longo da minha fala para fazerem intervenções, tá? Por áudio, fiquem bem à vontade. Eu vou pedir licença para desligar a câmera na medida que eu estiver projetando os slides, tá bem? Então, só um minuto. Opa, só um segundinho aqui que eu vou projetar. E vocês me confirmem, por favor, se já está sendo projetado, se estão sendo projetados? Sim, estão. Tranquilo. Tranquilo. Então, como o Guta falou, meu nome é Olivia, eu tenho formação em História, doutorado na área de Educação, e hoje tenho o imenso prazer de discutir com vocês sobre a história da educação profissional e possibilidades de pesquisa. Penso que o maior intuito da nossa conversa hoje é estimulá-los a pensar a educação profissional para além de uma modalidade de ensino, mas pensar a educação profissional como um campo de investigação, pensar a educação profissional por meio da história da educação. Esse é o nosso desafio e penso que o maior intuito da nossa conversa hoje é estimular novos pesquisadores e novas pesquisas no campo da história da educação profissional. E vocês já teriam em Guta e também comigo e outros mais colegas, certamente, pessoas para essa interlocução. Bem, como é que nós nos encontramos? Qual é a relação entre eu, vocês e a educação profissional? Seria pelo Instituto Federal como uma instituição de educação profissional? Seria pelo Instituto Federal como uma instância de formação de trabalhadores ou de formação para o trabalho, não é? Seria a nossa relação em função de estarmos no instituto, seja como docentes, técnicos, ex-alunos. O que é que nos liga hoje nessa conversa? Penso que o instituto é esse elo. Os institutos federais, para nós, são esse elo.
Mas, mais do que isso, o Instituto representa para nós, que estamos aqui hoje discutindo, mais do que uma modalidade de ensino. A educação profissional não é só essa modalidade de ensino. A educação profissional, através ou por meio dos institutos federais, se constitui enquanto uma possibilidade de integração do país. Integra o Brasil a partir de uma rede de educação. Os institutos federais que nos unem hoje integra nós a um sonho, um desejo, que é de pensar e defender a formação humana integral. Esses institutos também nos liga ou nos vincula ao desejo de justiça social. E mais do que isso, um desejo de diminuir dualidades na educação e de também diminuir as desigualdades tão amplas na educação brasileira. Então, vamos pensar que esse espaço de diálogo é um espaço do sonho, da luta, para que tenhamos, pela educação, transformação social, transformação política no nosso país. Esse é o nosso ponto de partida. Bem, mas quais são as rotas que nós temos para a nossa conversa, para o nosso diálogo hoje? Como falávamos antes, não é, na apresentação que Maria Augusta realizou, nós somos de uma área de investigação que é a história da educação e, de maneira mais estrita, eu diria, a história da educação profissional. Mas dentro dos institutos federais, enquanto professores, alunos, pesquisadores, quais são as rotas que nós temos para pensar a pesquisa? Que rotas são essas e que possibilidades de pesquisa são essas? E aí, nós temos diversas possibilidades de seguir com a pesquisa na área de educação profissional, mas, ao mesmo tempo, temos implicações teóricas. A primeira delas diz respeito à constituição do campo. Estaríamos nós fazendo pesquisa no campo de trabalho e educação, ou estaríamos nós fazendo pesquisa no campo da educação profissional? Esse parece um dilema simples, mas não é. Tem a ver com caminhos teórico-metodológicos, tem a ver com a constituição de um campo científico que sempre envolve relações de poder, não é? Reconhecimento dos pares, e aqui no Brasil, pelo menos, o campo de trabalho e educação antecede o campo da educação profissional. Isso enquanto campo de investigação, né? Enquanto campo de investigação, e tem muito a ver com a constituição ou a institucionalização de grupos de pesquisa vinculados aos programas de pós-graduação no Brasil e os grupos de pesquisa vinculados às sociedades científicas. Então, ainda nos anos 80, no Brasil, vinculado à ANPED, foi constituído o grupo de trabalho denominado Educação e Trabalho, o GT9. Nesse grupo se reuniam um conjunto de pesquisadores associados, né, à ANPED, defensores de uma perspectiva de análise pautada pelo materialismo histórico dialético e que investigavam essas transformações no trabalho, ou melhor, as transformações na sociedade a partir do trabalho e da relação do trabalho com a educação. Então, foi a partir desse grupo de pesquisadores na ANPED que no Brasil esse campo de investigação começa a se delimitar. E, em função disso, a constituição de linhas de pesquisa em programas de pós-graduação, e aí eu vou citar dois exemplos: a linha de pesquisa voltada a trabalho e educação no programa de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e a linha de pesquisa de Trabalho e Educação na Universidade Federal Fluminense. E essas linhas, elas começam a se constituir
principalmente na década de 90. É também na década de 90 que veículos de difusão do conhecimento nessa área de trabalho e educação se consolidam, que são as revistas, né? As revistas científicas e os eventos científicos, a exemplo da revista também da UFMG, Trabalho e Educação. Então, pensemos o campo trabalho e educação como um campo de pesquisa que congrega pesquisadores e veículos de produção e difusão do conhecimento, que são as linhas de pesquisa nos programas de pós-graduação, as revistas científicas e os eventos científicos. Bem, eu trago aqui uma definição da Lucília Machado para pensarmos esse campo trabalho e educação, e ela ressalta que o campo se dedica à análise dos processos e formas de educação para o trabalho. A professora Maria Ciavata ressalta que o campo trabalho e educação implica numa associação ou numa simbiose entre esses dois termos, trabalho e educação, e que nós não poderíamos, no sentido ontológico, pensar um dissociado do outro. Bem, mas quando é que nós temos, então, no Brasil, um deslocamento dessas pesquisas do campo trabalho e educação para o campo da educação profissional? Em especial, na década de 90, no contexto da reforma da educação profissional, e aí de maneira muito marcada pós-LDB de 96, no contexto de instituição do Decreto 2208 de 97, de instituição também de uma política de expansão da educação profissional do PROEP. Então, é nesse contexto de reforma da educação profissional que pesquisadores do campo trabalho e educação reconhecem que há um deslocamento para a educação profissional. E aí eu trago apontamentos de Eleni Stren e da Maria Ciavata, quando elas destacam que foi nos anos 90 que a educação profissional passa a emergir com destaque dentro das discussões de trabalho e educação. E por que emerge com destaque? Porque tenta responder às inquietações trazidas pelas políticas públicas para a educação no Brasil, no contexto da reforma da educação profissional. Então, esse é o nosso impasse ou dilema, pensar as nossas pesquisas entre trabalho e educação profissional, e como é que eu me posiciono nesse contexto. Me posiciono de acordo com a assertiva da Silvia Manfredi, que diz que a educação profissional é um campo de disputa, é uma negociação de diferentes segmentos e grupos que compõem uma sociedade, não é? É um campo de disputa e de investigação que se dedica a pensar as dimensões históricas das políticas, do ensino, de projetos, não é? E práticas pedagógicas referentes à formação para o trabalho. É assim que eu penso a constituição do campo, e em especial a definição do que eu denomino campo de pesquisa ou a configuração do campo da educação profissional. Bem, mas hoje o tema da nossa conversa é a história da educação profissional e possibilidades de pesquisa. Mas quais são as nossas paragens? Quais são os nossos pontos nesse vasto mapa ou caminho que nós temos para as nossas pesquisas? Nós temos diversas possibilidades de pesquisa dentro da história da educação profissional. E aí nós poderíamos aqui elencar alguns temas, objetos e problemas. Poderíamos aqui destacar que parte dos estudos em história da educação profissional se dedicam a apresentar e discutir trajetórias de instituições escolares, que alguns objetos também se dedicam a pensar os currículos, a história dos ensinos dentro da educação profissional e sempre com um fim, seja no que diz respeito à história das instituições, ou seja no que diz respeito ao estudo dos currículos e métodos, o fim é compreender como no Brasil ocorria a formação do trabalhador ou a formação para o trabalho. Bem, então, nós temos essas possibilidades de pesquisa, e eu citei aqui a
as discussões mais presentes sobre instituições, sobre práticas, sobre métodos, sobre currículos. Bem, mas o que é que de fato nós pesquisamos em História da Educação Profissional? Eu diria que, mesmo tendo essa sinalização para esses estudos, nós, historiadores da educação, nós, pessoas ligadas à educação profissional, ainda estudamos pouco a nossa história, ainda sabemos pouco a nossa história, e quando pensamos a história, é a história do tempo presente. É a história das 2, 3 últimas décadas que implicaram em transformações profundas na forma de pensar e organizar a educação profissional. Nós pensamos muitas vezes a história muito ligado à política a partir dos anos 90 e não pensamos que as repercussões do que nós vivemos hoje na educação profissional têm construção histórica, né? E uma construção histórica pautada por uma dualidade instaurada ainda na colônia entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Bem, então nós ainda precisamos ampliar os estudos em história da educação profissional, seja a partir da história, seja a partir da própria educação profissional. E para dizer que nós precisamos e devemos estimular novos estudos, e vocês que estão aí iniciando a especialização, eu gostaria que vocês se sentissem também atentos a problemas, a inquietações históricas sobre a educação profissional. Pensem que vocês estão num campo vasto de pesquisa. Nós ainda estamos num processo de expansão. Isso é muito bom para o jovem pesquisador, não é? E aí é tão jovem o nosso campo que, por exemplo, no Congresso de História da Educação Brasileiro, né, o CBHE, apenas a partir de 2017 foi instituído um grupo de trabalho, um eixo temático específico para a educação profissional. É extremamente recente esse conjunto de estudos sobre história da educação profissional. Em levantamento que fizemos na base no catálogo de dissertações e teses da CAPES, nós mapeamos as dissertações e teses de educação profissional e cerca de 3% apenas era sobre história da educação profissional. Então, nós temos muito a fazer ainda nesse campo de pesquisa. Bem, mas voltemos aqui a essa parte, né, que nós já discutimos inicialmente. Como é que nós nos relacionamos? Qual é a nossa relação? Não é? O que é que nos une hoje aqui? Primeiro, o que nos une hoje aqui é o desejo de fortalecer a educação profissional como modalidade de ensino, mas também como campo de investigação. O que nos une aqui é também a perspectiva de um olhar mais sensível às possibilidades de pesquisa dentro da história da educação profissional, e eu venho sendo motivada nos últimos anos para entender como é que a educação profissional foi se constituindo no Brasil a partir da ação de engenheiros. Como os engenheiros educadores, em especial a partir de 1909, e aí eu vou posteriormente retomar essa marcação 1909, né? Mas como é que esses engenheiros educadores no Brasil foram sendo responsáveis pelo processo de organização, pelo processo de gestão da educação profissional? E aí eu fico muito feliz em estar falando para grande parte, estar falando hoje para vocês que estão e são do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem um protagonismo enorme nesse processo, não é? O Rio Grande do Sul, com a Escola de Engenharia de Porto Alegre, se constituiu enquanto um celeiro e, ao mesmo tempo, um modelo para a educação profissional no início dos anos, nas primeiras décadas do século XX. O Rio Grande do Sul tem engenheiros educadores de amplo reconhecimento em nível nacional, que
que foram formados e ou foram professores da Escola de Engenharia, e aqui eu já cito alguns, porque eu penso que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou voltar para conversar com vocês, para as defesas de vocês sobre alguns desses engenheiros, ou sobre algumas dessas instituições, não é? Então, eu cito a importância da Escola de Engenharia de Porto Alegre, instituída ainda no final do século XIX, 1896, e implantada efetivamente em 1897. O protagonismo, por exemplo, do João Luderitz, que foi formado na escola, né, e que se tornou diretor do Instituto Técnico Profissional, posteriormente denominado Instituto Parobé. Também destaco aqui o nome do Francisco Montojos, também egresso da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Também destacaria o nome do Rodolfo Fux, também egresso desta Escola de Engenharia. E, claro, o João José Parobé, não é, que vocês tão bem conhecem. Mas nesse momento eu gostaria de ressaltar que dentro da história da educação profissional nós temos diversas lacunas. Uma dessas lacunas é a relação entre os engenheiros formados nas escolas de engenharia e a atuação desses engenheiros na constituição e fortalecimento da rede de escolas profissionais criadas por Nilo Peçanha em 1909. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de deixar como possibilidade de pesquisa para vocês. Bem, então, como eu disse, eu me encontro nesses últimos anos muito envolvida com a história dos engenheiros educadores na educação profissional. Citei o nome de alguns desses engenheiros educadores, como João Luderitz, não é? o Parobé e mesmo o Francisco Montojos. Mas eu cito um outro nome, que é o Celso Socorro da Fonseca, que hoje dá nome ao Cefet do Rio de Janeiro. O Celso Socorro da Fonseca foi contemporâneo de parte desses engenheiros que eu aqui nomeei. Ele constituiu, talvez ainda hoje, a principal obra da educação, a principal obra de história da educação profissional no Brasil, que é o livro História do Ensino Industrial no Brasil, organizado em 2 volumes e publicado em 1961 e 1962. O Celso Socorro da Fonseca, ele ocupou cargos administrativos, né, na então Escola Técnica Nacional, nos anos 40, no Rio de Janeiro, ocupou cargos na Comissão Brasileira Americana de Ensino Industrial, na SEBAI. Mas eu trago o Celso Socorro da Fonseca aqui para que nós, junto com ele e com a obra História do Ensino Industrial no Brasil, para que junto com este engenheiro educador, que nós possamos conhecer mais elementos da história da educação profissional no Brasil, e nós vamos fazer isso, não é? Com este guia, que é o Celso Socorro da Fonseca. E vamos fazer isso a partir do uso de imagens. Claro que a pretensão aqui não é listar ou simplesmente dar conta de toda a história, não necessariamente, mas a partir das imagens situar pontos e lacunas historiográficas para que possamos, no futuro, desenvolver algumas pesquisas e, ao mesmo tempo que situamos lacunas, também podemos compreender a trajetória ou a historicidade da educação profissional no Brasil. Bem, então, o Celso Socorro da Fonseca, que eu ressaltei, talvez tenha a principal obra escrita sobre a história da educação profissional no Brasil. Ele dedica o primeiro volume às questões mais gerais da história da educação profissional no Brasil, e o segundo volume ele subdivide em capítulos, um capítulo para cada estado, e ele apresenta a trajetória da educação em cada estado. Bem, mas como é que o Celso Socorro da Fonseca organiza a história da educação profissional no Brasil? Ele organiza no sentido cronológico,
Ele organiza num sentido em que valoriza a história e as ações dos homens, e aí pensa também a ação dos homens como determinante para a educação profissional, e ele começa com a colônia, com o padre Antônio Vieira, dizendo que esse padre ensina ofícios, né? Ensina a profissão de pedreiro aos índios, ensina o trabalho manual aos índios, e aí é o primeiro aspecto, né? A história da educação profissional no Brasil é marcada por uma dualidade que está circunscrita à colônia, que implica uma formação manual, e o Celso Sukov liga ao trabalho dos jesuítas, a perspectiva de formação do trabalho para os jesuítas, e também essa perspectiva de trabalho manual ele vincula a ação dos escravos nos engenhos. Então, se ensinava ou se formava para o trabalho no Brasil colônia a partir de uma valorização do exemplo ou mesmo de aprender o ofício fazendo, e nesse ponto o Celso-Sukov traz os apontamentos referentes aos jesuítas e ao trabalho escravo, principalmente nos engenhos. Sobre a colônia, nós temos uma lacuna enorme nos nossos estudos, né? O Celso Sukov, ele traz apontamentos dos jesuítas, do trabalho dos escravos nos engenhos ou do trabalho da classe pobre vinculada a, ao, aos, a, agora vinculada às Forças Armadas, isso, vinculada às Forças Armadas, não é? No caso, a Marinha em especial, e a dedicação dessa classe pobre também para o trabalho manual. Então, nós temos diversas lacunas ainda sobre a história da educação profissional no Brasil colônia, e são esses três marcos que o Celso Sukov destaca: os jesuítas, o trabalho manual nos engenhos e o trabalho vinculado às aprendizagens de ofícios nas Forças Armadas, em especial na Marinha, tanto é que ainda no século XIX, não mais no Brasil colônia, mas ainda no século XIX, já no Império, foi constituído no Brasil uma rede de escolas de educandos artífices, né? Que era uma rede de escolas para a formação de marinheiros. O Celso Sukov, para além do apontamento dos espaços de formação para o trabalho, no caso, aqui, um dos espaços de formação para o trabalho foi o Arsenal da Marinha, e nesse outro exemplo, o engenho, né? Para além dessa discussão sobre espaços de formação para o trabalho, o Celso Sukov ressalta com muita ênfase no seu estudo a presença dos homens e de como esses homens foram determinantes para a constituição de ações referentes à educação profissional. O primeiro que ele cita é o padre Antônio Vieira, e um de grande destaque que ele traz é o Dom João VI, e ele ressalta a posição do Dom João VI como aquele que funda escolas, funda instituições. O Dom João VI seria reconhecido por criar escolas, e ele cria diversas escolas, não é? Uma delas é o Colégio de Fábricas, destinado à formação profissional. Bem, mas vamos aqui ressaltar a importância de, na história da educação profissional, atentarmos aos agentes. Quem são os agentes da educação profissional? Que sujeitos são esses que são pesquisados ou apresentados pelo Celso Sukov da Fonseca? E que sujeitos são esses que nós também podemos pesquisar? Nós também podemos pesquisar sujeitos e ou espaços de formação ou de educação profissional. E um desses espaços de formação é a escola, considerada a primeira escola
de educação profissional do século XX, não é? Que é a Escola de Aprendizes Artífices de Campos, cidade do Rio de Janeiro, uma escola que foi criada em 1906 por Nilo Peçanha, quando era governador do Rio de Janeiro, e aí eu estou trazendo esse exemplo da escola para ressaltar que, além dos espaços de formação, como o Arsenal da Marinha, os engenhos, e dos homens que tiveram ações destinadas à educação profissional, como Antônio Vieira e o Dom João VI, nós temos também possibilidades de pesquisa com a história das instituições. E talvez vocês também possam aí, nas cidades de vocês, ficarem atentos para as instituições voltadas à educação profissional. Em especial, o Rio Grande do Sul teve na década de 10 e na década de 20 uma das maiores expansões de criação, com as criações de escolas profissionais, né? E tem uma dissertação sobre o conjunto dessas escolas, que é da professora Maria Stefanô. Certamente depois eu posso até listar algumas obras e pedir para o Lobo e para a Maria Augusta enviar para vocês. Então, a história das instituições, esta de 1906, mas que não foi a única, né? E aí não foi a única porque no Rio Grande do Sul, o João José Pereira Parobé também é considerado um desses protagonistas da educação profissional, porque ele funda a Escola Técnica Parobé, em 1906. Esse sujeito era um engenheiro educador da Escola de Engenharia de Porto Alegre. Ele também ocupou diversos cargos públicos, administrativos, políticos, e ele ocupa esses cargos na condição de engenheiro, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, também atuava como professor, não é? E como um sujeito que entendia que não necessariamente a cultura do bacharel, mas uma cultura mais técnica e mais prática do engenheiro poderia transformar o Brasil. E vocês têm, talvez, um dos melhores cenários e campos de pesquisa, porque a relação dos engenheiros, da escola de engenharia, com o governo, no caso, o governo, não é, do... Eita, agora eu com a história do Rio Grande do Sul, acho que Borges de Medeiros, né? A relação dessa instituição, Escola de Engenharia, dos engenheiros educadores, a criação de escolas técnicas e a relação disso com o governo do Borges de Medeiros e o positivismo constitui um campo amplo de pesquisa dentro da história da educação profissional. Então, o João Parobé, ele é considerado o fundador desta instituição, que é o Instituto Parobé. Claro que não nasce com esse nome, nasce com o nome Instituto Técnico Profissional. Apenas em 1917 é que se transforma em Instituto Parobé, e o Celso Couto da Fonseca ele também ressalta que esta instituição ela é seminal para o entendimento e para a criação das escolas de aprendizes artífices em 1909. Então, em 1906, o Brasil teve a criação de duas escolas, uma no Rio de Janeiro, Cidade de Campos, outra no Rio Grande do Sul, que é o Instituto Parobé, que pensava a formação técnica. Em especial, essa escola teria mais destaque porque estaria vinculada à Escola de Engenharia de Porto Alegre. E foi esta escola que se constituiu enquanto modelo para as demais criadas em 1909 por este sujeito, presidente do Brasil, à época, o Nilo Peçanha, que já tinha criado a Escola de Campos em 1906 e que também é trazido ou tratado pelo Celso Couto da Fonseca como um fundador
do ensino profissional no Brasil. E por que ele é considerado fundador do ensino profissional no Brasil? Porque ele cria uma rede de escolas em 19 estados do Brasil, e no caso, a Escola Técnica Profissional de Porto Alegre se vincula a essa rede. Então, percebam a força da rede federal. A rede federal não é simplesmente rede a partir da criação dos institutos em 2008. É uma rede centenária. É uma rede que consegue congregar e articular e conectar todos os rincões do nosso país. Então, nós temos uma força muito grande, uma força de transformação e uma força também de compreensão da história. Precisamos, no entanto, entender que não só do presente a nossa rede federal vive, que é importante respaldar e repensar a trajetória histórica da nossa rede, né? Então, como eu citei em um dado momento, o Celso Socorro da Fonseca, e aí eu peço até licença, porque estou fazendo menção com recorrência, mas porque essa foi ao Celso Socorro da Fonseca, porque essa foi a nossa estratégia para trazer pontos para a nossa conversa. A obra desse sujeito, né, Celso Socorro da Fonseca, que é uma obra basilar para a historiografia da educação profissional no Brasil. E, no caso específico, no segundo volume, ele se dedica a fazer apontamentos sobre cada estado, sobre o Rio Grande do Sul. Ele destaca 3 instituições, a primeira delas, o Instituto Parobé, criado em 1906, que eu já citei. A segunda instituição que ele ressalta é a Escola Industrial Silon Rosa, em Santa Maria, né? Uma escola para meninas, uma escola profissional para meninas ainda na década de 20, e uma outra escola profissional também em Santa Maria, que é a Escola Hugo Taylor, e essa escola era uma escola para meninos, então uma escola para meninos e para meninas, uma escola vizinha à outra. Então são essas 3 instituições que o Celso Socorro trata ou apresenta quando discorre sobre o Rio Grande do Sul. Mas o maior empenho do Celso Socorro, quando ele trata do Rio Grande do Sul, é em apresentar a predominância ou a importância da escola de engenharia e dos gaúchos, né, na constituição ou na organização do ensino industrial, do ensino profissional no nosso país. E talvez o melhor exemplo e o maior nome nesse sentido tenha sido o do João Luderitz, que hoje eu sei que ele dá nome a uma rua em Porto Alegre e talvez seja muito esquecido na nossa rede de educação profissional e tecnológica, né? O João Luderitz, ele foi formado pela Escola de Engenharia em 1904, assumiu a coordenação da Escola Técnica Profissional, e aí tem divergências de quando ele assumiu, se teria sido 1906 ou 1908, mas ele fica até 1920 como presidente da Escola Técnica Profissional, e ele assume, em 1920, uma empreitada de retomar ou de realinhar as ações da Rede Federal de Escolas de Aprendizes Artífices. E por que ele é chamado para organizar essa rede de escolas de aprendizes artífices? Pela experiência que ele tinha junto à escola de aprendizes... pela experiência que ele tinha junto à Escola Técnica Profissional do Rio Grande do Sul, junto ao Instituto Parobé, né? E ele tinha uma experiência porque ele vinculava a ação da Escola de Engenharia com o Instituto Parobé, porque ele realizou viagens pedagógicas à Europa, aos Estados Unidos, bem como a alguns países também acho que a Argentina em especial, e ele alinhava
as práticas do Instituto Parobé com uma perspectiva alemã em especial, né? De formação do técnico numa perspectiva germânica. Bem, então este sujeito ele organiza o serviço de remodelação na década de 20 para dar mais unidade, mais coesão às escolas de aprendizes artífices. Então, ele organiza elementos relativos à contratação de professores, ao currículo, ao tempo de formação. Ele, então, foi responsável pelo que nós poderíamos denominar de primeira grande reforma da educação profissional no Brasil e ainda é um sujeito que merece muitos estudos. Esse é um dos engenheiros educadores que nós podemos investigar. Outro gaúcho, também engenheiro educador, também egresso da Escola de Engenharia, é o Francisco Montojos. O Francisco Montojos, ele pode ser entendido como um burocrata, como alguém que teve uma vida dedicada ao serviço público e, em especial, à diretoria de ensino industrial. Ele ocupa cargos vinculada a essa diretoria do ensino industrial de 1927 a 1960, uma vida dedicada ao ensino industrial. E quem de nós recorda o Francisco Montojos? Será que ele dá nome às nossas bibliotecas, aos nossos camping? Será que nós nos dedicamos a estudar um sujeito que vivenciou a expansão do ensino industrial, um sujeito que vivenciou a aplicação e a operacionalização das leis orgânicas do ensino com o Gustavo Capanema, um sujeito que vivenciou o processo de equiparação, né, do ensino técnico com o ensino secundário nos anos 50. Então, o Francisco Montojos é este sujeito que, dos anos 30 aos anos 60, representou, não é, a força dos engenheiros egressos das escolas de engenharia nos cargos de gestão destinadas ao ensino industrial. É isso que nós devemos... Esse é um outro ponto que nós devemos entender, ou buscar entender mais. Por que será que os engenheiros eram mais requeridos para esse entendimento do que, por exemplo, os bacharéis ou outros profissionais? Bem, e aí a relação do Francisco Montojos com o Gustavo Capanema era uma relação estreita, porque o Francisco Montojos representava para o Capanema o sujeito responsável pela fiscalização do ensino industrial e, ao mesmo tempo, pela operacionalização de um conjunto de leis que nós denominamos leis orgânicas do ensino. O Gustavo Capanema talvez seja, no Brasil e para a educação brasileira, o ministro que melhor ou mais se dedicou a regulamentar a educação. E ele faz isso em especial com as chamadas leis orgânicas do ensino ou reformas Capanema, não é? Leis nas quais ele se dedica a pensar o ensino secundário, o ensino agrícola, comercial, industrial e o ensino normal, enfim. O Capanema é um capítulo à parte, a gente pode discutir algo mais para frente. Bem, mas qual é o nosso papel neste contexto? Penso que nós podemos continuar essa viagem. Podemos continuar essa viagem ampliando os estudos do Celso Corvo da Fonseca, ampliando essas fronteiras de investigação no campo da história da educação, e podemos fazer isso a partir de uma trilogia escrita pelo professor Luiz Antônio Cunha. Talvez seja o conjunto de obras, excetuando a do Celso Corvo da Fonseca, que tem mais elementos para a gente entender esse processo de historicização da educação profissional. Então, ele tem um conjunto de 3 livros que cobre ou abarca a história da educação profissional da colônia à república,
Nós também podemos fazer estudos historiográficos a partir da obra da Silvia Manfredi, Educação Profissional no Brasil. Essa é a obra atualizada, tem talvez não seja a obra mais conhecida, a versão dessa obra mais conhecida dela, né? Mas essa é a obra atualizada. E também tem um livro bem recente, publicado pela professora Maria Ciavata, que é intitulado A Historiografia em Trabalho e Educação. E eu sugiro para vocês que devem estar, ou espero que estejam, inquietos para conhecer mais da história da educação profissional no Brasil, e em especial no Rio Grande do Sul, eu sugiro que comece com esse livro da professora Maria Ciavata para compreender a historiografia, não é? Para compreender o que é que já foi escrito sobre a educação profissional no Brasil, para entender como a educação profissional foi escrita e detalhada por autores os mais diversos, né? Bem, então aqui algumas sugestões de obras historiográficas, e aqui pensemos também, a partir dos anos 60, que a obra do Celso Cove vai até os anos 60, não é? A partir dos anos 60, o que é que nós podemos estudar em História da Educação Profissional? Nós podemos estudar o processo de implantação da Lei 5692 de 1971 e o ensino profissional compulsório. A partir dessa lei, ou melhor, como desdobramento, poderíamos vincular a criação de programas específicos, como o programa intensivo de preparação de mão de obra, o PIPMO, de 1972, ou poderíamos estudar o PREMEM. Há outras perspectivas de estudo para quem tem ênfase na formação de professores, como, por exemplo, o estudo sobre o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional. Era um centro de formação de professores vinculado à rede federal, né? E eles tinham sede em alguns estados aqui alguns estados do Brasil. De maneira mais recente, nós poderíamos também estudar o processo de expansão da rede federal, não é? Com o programa PROEP. Poderíamos estudar a carreira docente, o processo de historicização dessa carreira, que pensemos, lá em 1909 não eram contratados professores, os contratos eram de mestre e contramestre, não era professor. E quando era um professor de carreira do português e da matemática, não é? Mas a maioria das contratações era para mestre, contramestre, mestre. Então, tem um processo de historicização desta carreira docente. Então, são diversas possibilidades de estudo, né? A discussão sobre currículo, a discussão sobre a reforma do ensino profissional ou da educação profissional, a perspectiva da história e da memória das nossas instituições. Então, eu agradeço, apresento aqui algumas referências e nós podemos abrir para o debate, porque eu acho que eu já falei bastante, né? Desculpa. Então, a gente se sente honrado com a sua presença, né? A gente agradece a sua presença. E agradecer também a minha equipe de novo, né? Especialmente a Guta e a Elisa, que sem elas a competência desse ciclo, que eu considero que está sendo um sucesso, né? A gente teve bastante participação, esse é o quarto, fechando. Lembrando que a gente vai ter um próximo no início de julho. Dia 25 a gente vai ter uma live com os egressos do nosso curso, convidando já os alunos atuais da pós e os da turma anterior, para o dia 25. Não vai fazer parte do próximo ciclo, mas a gente já tem toda a programação do segundo ciclo, que vai ser a respeito da questão identitária. Né? A gente vai ter 4 ciclos trabalhando sobre a questão da etnia, sobre a questão de gênero.
E daqui a pouco a gente vai passar a lista de chamada e agora então a gente abre para as questões. Pedir o pessoal que se inscreva pelo chat. Tem uma questão já agora, então enquanto o pessoal se anima, uma questão da Maria Lúcia, de se ela quiser usar o áudio, né, e depois desliga. A Ana Rocha também tem bastante questão, então a gente pode ir abrindo os debates, começar com a questão da Maria Lúcia, e depois a gente segue. Eu gostaria de perguntar para a professora Medeiros Neto, até recentemente li um artigo seu a respeito do Celso, que me instigou bastante, e eu acabei escrevendo um outro artigo que está em apreciação na revista de História da Educação. Se você, nas suas pesquisas, tem considerado os nossos normalistas, foi Aprígio Gonzaga, Horácio da Silveira, principalmente Horácio da Silveira, que foi contemporâneo do Celso, aqui no estado de São Paulo, né, esses normalistas. Sim. Obrigada, Maria Lúcia, que bom saber que você estava assistindo. Mas desculpa, eu acho que o Lobo, a gente responde uma a uma ou faz bloco? Desculpa, eu acho que eu me antecipei. Pode ir respondendo à vontade, não é muito formal, não tem um... Tá bom. É que eu fiquei empolgada. Não, é bom. Então, obrigada, Lobo. Maria Lúcia, é muito boa a sua provocação para que também possamos estabelecer nexos entre os engenheiros educadores e os normalistas que se dedicam ao processo de organização e constituição, não é, das políticas e da gestão da educação profissional. Nos últimos tempos, eu me dedico em especial aos engenheiros, não consegui ainda ampliar as pesquisas para os normalistas, mas eu penso a rede de sociabilidade desses engenheiros. Por exemplo, como é que na escola nós temos alguns centros de difusão dessas redes de sociabilidades desses engenheiros educadores, em especial as escolas de engenharia do Rio Grande do Sul, não é? E as escolas de engenharia de São Paulo, por exemplo. Então, nós temos o Luderitz, o Rodolfo Fuchs,
o Francisco Montojos, que em temporalidades relativamente próximas se encontram na Escola de Engenharia de Porto Alegre e principalmente na década de 20, mas em especial no caso do Francisco Montojos, né? E na década de 30, né? No governo do Getúlio Vargas, eles vão ocupar diversos cargos políticos voltados ao ensino industrial. Então, as escolas de engenharia se constituem enquanto espaço de formação e também espaço de sociabilidade. Esses sujeitos se encontram nessas escolas de engenharia, mas também se encontram na atividade pública voltada ao ensino industrial. E aí cito também a relação entre o Roberto Mangi, que é um engenheiro de São Paulo, né? E o Ítalo Bologna, eles ligados à Escola Politécnica de São Paulo. Essas vêm sendo as minhas inquietações, pensar os espaços de sociabilidade, e aí não se resume, claro, às escolas de engenharia, mas também outros espaços, como, por exemplo, os centros ferroviários de formação, não é? O IDORT, enfim, são outros espaços de sociabilidade desses engenheiros educadores, mas os normalistas ainda não investiguei. Quem sabe, né? Olívia, bom, vai ter um pouco de intervenção na fala do meu filho aqui na sala, tá? Mas faz parte desse nosso contexto de trabalho remoto. Sim, sim. Sabe, eu estou aqui há 10 anos no campus Osório, mas eu sou pelotense. E a tua fala sobre os engenheiros educadores me remontou o estudo da história das instituições educacionais de Pelotas, de educação profissional, porque, na verdade, eu pesquiso muito mais uma perspectiva de história das instituições educacionais do que propriamente pensando os sujeitos como tu fazes. Mas isso me fez pensar determinados sujeitos. A cidade de Pelotas, ela tem um diferencial, porque, na verdade, são os engenheiros agrônomos, aqueles que detêm o poder político na cidade, e também aqueles que são os responsáveis pela criação da maior parte das instituições de ensino. Então, a gente tem na década de 20, por exemplo, o estabelecimento do Patronato Agrícola Visconde da Graça, que hoje é um campus do IFSU, né, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. E aí, né, na época, o ministro da Agricultura era um engenheiro agrônomo pelotense, que era o Delfonso Simões Lopes, e que dá nome a uma escola aqui em Osório, que é a Escola Rural, né, a Escola Estadual de Ensino Médio, uma escola de ensino médio profissional, e o Delfonso Simões Lopes. E naquele período eles pensam o ensino agrícola, e me lembrava na última reunião, as fotos que a Rosângela traz de educação profissional, e ela trouxe algumas de ensino agrícola, né? E concomitantemente me remonta também à dualidade estrutural que tu trouxeste, porque ao mesmo tempo que existe o patronato, já no século XIX foi criada a Escola de Agronomia e Veterinária. Então, primeiro eles atenderam a elite local, que era uma elite descendente dos charqueadores. Pelotas vai se fazer muito no período imperial em função da produção de charque, e aí depois, a engenharia agronômica, o caminho dos jovens da elite. Primeiro estudando ou no Rio de Janeiro, ou então fora do país, e depois eles vão ter ali como um espaço de formação, e é uma das poucas escolas de agronomia que não fecha no início da Primeira República, até porque ela tem são icônica na cidade. E aí tem essa questão do patronato, e depois a escola de ofícios que vai dar origem ao IFSU hoje, né? Então, a pensar, me instigou muito a tua fala a pensar nessa perspectiva desses sujeitos, desses engenheiros, né? Atualmente eu estou estudando a década de 70, como tu sabe, também um pouco de história do próprio Instituto, né? Tenho atuado junto com o Marcelo, um colega, no Núcleo de Memória, junto com a Luana, que também está aí assistindo, nossa bibliotecária, nossa jornalista, e a Mariana, que eu não sei
isso que é da área da educação física, a gente tem tentado preservar a história do próprio IFE. Mas eu não perco uma paixão pelas primeiras décadas do século XX, assim, eu passei muitos anos estudando esse período e ele é realmente muito instigante. E também instigante na perspectiva da história da educação profissional. Mas eu te agradeço por ter feito uma fala tão instigante. Um amigo meu que estava assistindo, ele deixou um comentário no chat, agradecendo a tua palestra, ele adorou muito. E, assim como que ele me pediu que tu indicasse as referências bibliográficas que tu trouxeste na tua palestra, e também realmente elas são muito relevantes para nós. O Lobo, ele organiza um grupo de pesquisa em educação e trabalho, né? Então, a gente está fazendo leituras, ainda somos um grupo pequeno, né? Mas, com certeza, as tuas indicações são muito ricas para nós. Muito obrigada pela tua fala. Vou deixar agora as outras pessoas se manifestarem. Obrigada, Guta. Obrigada, Maria Lúcia, pelas questões. Eu tenho algumas questões. Ok, Lobo. Só para situar um pouco da minha bibliografia, paradoxalmente, eu sou da sociologia e da história também, né? Mas eu fiz um ensino médio no Parobé, então é engraçado ver o Parobé como um pedaço da história, né? Claro que o contexto que eu estudei é outro. Sim. Mas, pensando que talvez seja uma questão interessante, e aí, forçando um pouco a barra com as discussões que a gente tem, né, da questão da politecnia, da formação integral, né? Mas a impressão que eu tenho, eu não sou um especialista nessa área, mas a impressão que eu tenho é que o fato de ter engenharia não era algo limitador à formação. Tipo, hoje tu tem um processo cada vez mais especialista. O cara é engenheiro, não tinha essa visão extremamente tecnicista que a gente tem hoje, né? Pragmática. Tu tinha uma formação mais geral. Inclusive, paradoxalmente, os militares tinham uma formação humanista, né? Tinha muita gente formação humanista, tanto que uma das raízes do positivismo foram os militares que trouxeram, né? Então, eu acho que seria também interessante estudar a trajetória formativa desses engenheiros, né? O que eles trazem, que aí, nesse sentido, tentar entender o porquê deles estarem inseridos não só na questão técnica, mas na questão da educação, né? Que acho que as nossas engenharias, inclusive a nossa formação mais exata, digamos assim, perdeu um pouco, talvez, do que se tinha de uma visão mais ampla, né? Dostoiévski era engenheiro. Então, não sei. Meu comentário seria isso. Sim, são muitas inquietações, mas eu diria para você que para entendermos o processo de configuração do ensino profissional no Brasil no século XX, para entendermos essa configuração, passa sim pela necessidade de compreender a formação desses gestores, pela necessidade de entender quem começa a fazer a gestão dessa rede de escolas. E eu diria que o ponto de viragem desse processo é, primeiro, a expertise do João Luderitz junto ao Instituto Parobé e a relação disso com a Escola de Engenharia. E o segundo ponto de viragem é também com o Luderitz, com o serviço de remodelação nos anos 20. É quando começa a ter mais sistematização e o entendimento de rede começa a estar mais patente
não é? Porque seria um conjunto maior de normas, um entendimento melhor da formação mais balizada ou equalizada em todo o Brasil. Isso vai ser muito constante, não é? A partir dos anos 20, e aí seria esse segundo momento de viragem, e o terceiro seria com as reformas Capanema e a relação entre a cultura geral e a cultura técnica, não é? Quando a perspectiva de formação deixa de estar na base, no que a gente poderia chamar primário à época, nos anos 40, e passa ao ensino médio, que era dividido em 2 ciclos, primeiro ciclo e segundo ciclo. Então, sobe a perspectiva da formação, e era uma formação que estaria vinculada a essa defesa de quebrar dualidades, embora criasse outras dualidades, que aí já seria uma outra história, mas vincularia a cultura geral e a cultura técnica no contexto, né, das leis orgânicas de ensino. Seria o terceiro momento de viragem, e talvez o que ainda exija de nós mais estudos para entender os conflitos, né, internos entre o Ministério da Educação, que pensava essa associação entre cultura geral e cultura técnica, e o Ministério de Trabalho e Comércio, que tinha uma outra perspectiva de formação, que pensava a formação ou a aprendizagem mais técnica e vinculada às questões práticas nas fábricas, né? E daí os 2 projetos simultâneos de formação para o trabalho, um vinculado às instituições da rede federal e outro vinculado aos empresários, que seria a criação do Senai e, posteriormente, os outros S's, Senac e outros. Eu peguei um outro contexto bem diferente lá no Parobé. Eu estudei na metade dos anos 80. Já era um contexto bem técnico, digamos assim. Eu tive, embora eu tenha feito história, sociologia, eu tive um período só, eram 4 anos e meio, mas ao mesmo tempo já era um período de declínio do ensino público, porque eu me lembro que a nossa grande demanda, embora a gente tivesse mais disciplina da área técnica, a gente tinha uma falta muito grande de professor, né? Engenheiro ganhava com um projeto muito mais do que ele ganharia dando aula no Estado, né? Já naquela época já estava no declínio. A gente tem, então, aqui algumas questões da Maria Lúcia e da Ana Rocha, né? Da Ana Rocha, que ela é deficiente auditiva, e ela está preocupada, assim, que talvez ela queira que tu diga alguma coisa a respeito desse processo de inclusão, né, do deficiente auditivo. Como é que é isso na questão formativa dos professores, né, e no sentido de dar uma linha para o mercado profissional, incluir esses deficientes auditivos na questão do mercado de trabalho, né? E aí ela queria que tu desse uma base conceitual para isso e um contexto histórico dessas políticas de inclusão em termos de mercado. Eu espero ter sintetizado as questões dela. Tem alguém fazendo a tradução em Libras? Não, infelizmente não. O que eu estou pensando é que o próprio sistema tem um mecanismo de legenda, né? Tu pode ativar a legenda. O que eu estou pensando é depois. Ela acabou de responder no chat que sim, quando foi perguntado se tem alguém traduzindo. Ah, sim, sim. De repente ela tem alguém. Os intérpretes, tá. Isso. Então, tá. Eu não sabia e talvez eu tenha falado rápido, peço até desculpas. Bem, mas vamos lá. Ana Rocha, não é? Isso.
Ana, as questões são provocativas e eu vou tratar da relação entre inclusão e educação profissional a partir de dois aspectos. O primeiro aspecto é a criação do Instituto Benjamin Constant no século XIX, no Rio de Janeiro. E essa instituição, que hoje nós compreendemos como uma instituição que pensa a acessibilidade e a inclusão no Brasil, ela nasce não necessariamente com essa perspectiva, mas com uma perspectiva de articulação de deficientes e trabalho. É a formação do deficiente para o trabalho. Então, o Instituto Benjamin Constant, lá no século XIX, e outras instituições também criadas no século XIX, como o Instituto dos Meninos Cegos e Surdos, em várias das nossas províncias, não é? À época, século XIX, tinha já essa relação entre educação e deficiência e trabalho. Educação, deficiência e trabalho. Muito mais trabalho nessa perspectiva de uma suposta, não diria inclusão, mas diria integração. Então, o Instituto Benjamin Constant e essa perspectiva de associar trabalho e pessoa com deficiência. O outro aspecto que eu ressalto nessa trajetória da educação profissional e como nós podemos situar a inclusão é um programa chamado TECNEP, né? O TECNEP, um programa aí sim específico já no contexto de cefetização, de Cefet e posteriormente, não é, institutos federais. Então o TECNEP pensava assim a inclusão da pessoa com deficiência e a formação para o trabalho. Temos outras experiências relativas à inclusão, talvez de maneira mais pontual em algumas das instituições, por exemplo, no Instituto, aliás, não era instituto ainda, era no Cefet do Rio Grande do Norte, à época, ainda nos anos 90, nós tivemos oficinas e cursos de formação na área de joalheria, na área, agora não vou me lembrar o nome específico, ourives, enfim, né, para formar pessoas com deficiência para tal. E de maneira mais recente, não necessariamente no que diz respeito à formação para o trabalho de pessoa com deficiência, mas sobre a inclusão na rede federal, aí nós temos a criação dos NAPNES na rede federal, que são os núcleos de atenção, né, à pessoa com deficiência. Então, eu marcaria, em sentido histórico, a criação do Instituto Benjamin Constant e essa relação entre trabalho e deficiência, a criação desse programa TECNEP e, de maneira mais recente, a institucionalização dos NAPNES como núcleos de apoio. Acho que é isso. A gente tem agora uns questionamentos. Deixa eu ver aqui, da Maria Lúcia, né? Então, vou passar a palavra então para Maria Lúcia. Bom, eu volto sempre para o seu último artigo lá da revista e acabou me criando uma questão de pesquisa, que foi depois o falecimento do Celso. O Celso faleceu quando estava em visita aos Estados Unidos em 66. Sim. E a Paula Souza foi criada em 69, o Centro Paula Souza, também com visitas à Inglaterra, aos Estados Unidos. Então, eu queria saber se, por acaso, em suas pesquisas, você estudou sobre a influência americana que vem desde a década de 40. E se isso e também aconteceu nas federais. Né? Sim, pois é, são inquietações que vêm provocando muitos estudos e debates aqui no grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo sobre história da educação e pelo menos a metade estuda intelectuais e educação profissional. E uma das questões vem sendo a relação do Brasil
com outros espaços, não é? Ou com outros países, ou seja, a influência da Europa em especial e a influência dos Estados Unidos na educação profissional. Nós estamos nos dedicando agora ao que eu denomino, não denomino, né? Mas outros teóricos dizem ou chamam de viagens pedagógicas. Então, vamos entender as viagens pedagógicas e a circulação de ideias para a educação profissional. E aí a gente remonta, como eu citei, o exemplo do João Luderitz fazendo viagem pedagógica para pensar a organização, as ideias que estavam presentes na Europa e nos Estados Unidos. Ele faz isso lá no início do século XX. Nós temos as viagens pedagógicas do Celso, né, que a gente cita no artigo, né, as viagens pedagógicas do Celso, mas também as viagens pedagógicas do Roberto Mangi, fazendo prospecções ou análises com relação na Alemanha, na Suíça, as viagens pedagógicas também do Celso Sukov no contexto da SEBAE. Enfim, há sim muito a ser estudado sobre a circulação de ideias e a educação profissional, ou seja, como não só a relação Brasil-Estados Unidos, mas pensar a conexão do Brasil, né, com outros países, como é que essas ideias chegavam nos anos 40, em especial, dos anos 40 aos anos 60, elas chegam pela Comissão Brasileira Americana, né? Pela importância da vinculação não só do Celso, mas também do Celso, não só do Celso, mas também do Francisco Montojos com a Comissão Brasileira Americana. E são outras inquietações, mas há sim uma vinculação muito grande entre as ideias dos Estados Unidos em especial e a educação profissional no Brasil na década de 40, 50 e 60 em especial. São essas as décadas que eu venho me dedicando mais, até porque tem estudos sobre... Estou fazendo estudos com os orientandos sobre o SEBAE, que é a Comissão Brasileira Americana, né, que eu já citei, os boletins da SEBAE, enfim, tem muita coisa para a gente estudar, é por isso que a gente precisa do apoio de vocês aí na especialização e de outras regiões também, para ampliar os estudos. Acho que é isso. Depois a gente pode conversar mais, Maria Lúcia, sobre esses aspectos. Sim, porque no caso do CBAI, nós temos professores nossos das escolas masculinas participando no governo federal desses convênios, quer dizer, então, eu acho que a gente teria que se aprofundar, porque isso tem relação aos nossos currículos atuais, né? Claro. Inclusive na década de 70, com a especialização e tudo isso. Porque na década de 60 e 70, a perspectiva de formação e de atuação dos professores na rede federal estão muito marcadas, né, pelo protagonismo do Paraná, em especial, e pela constituição dos centros de formação de professores, o Senafor, não é? A partir de 69, tinha os polos, que era Bahia, acho que Recife, eu não vou lembrar de todos, São Paulo, Bahia, Recife, acho que Rio Grande do Norte passou um tempo com isso, enfim. Obrigada. Nada. Só para lembrar, no YouTube tem um mecanismo que a legenda está em português. É possível colocar a legenda em português. Deve ficar meio estranho, né? Porque são essas coisas mecânicas, né? A gente não domina ainda essa parte técnica, mas seria interessante ficar anotado para quando a gente dominar algum dia, colocar uma parte com libras, nem que seja depois de editado, quando for pro canal do YouTube.
Olívia, a Luciana Mazur, que é minha orientanda no mestrado para a FEPT, ela ficou muito instigada com as fotografias das escolas de Santa Maria para meninas e para meninas. Então, ela colocou no chat, ela gostaria de saber se tu tens a ideia se esses prédios ainda existem na cidade. Nós, do Rio Grande do Sul, te fazendo uma pergunta sobre o Rio Grande do Sul. Eu não tenho ideia se eles existem, mas eu tenho as fotografias e as legendas das fotografias do livro, e se for de interesse, eu posso repassar sim. Essa escola Hugo Taylor, eu não sei se a pronúncia é essa, ela é muito citada também em outros documentos relativos ao Senai. Eu não sei se essa escola, talvez ela tenha se transformado também ou tido parceria com o Senai, porque eu já encontrei a citação dela em outros documentos, concursos do Senai. Eu não tenho certeza e não tenho essa informação. Mas eu ressalto um ponto importante para vocês aí do Rio Grande do Sul, que é eu chamaria de precoce expansão da educação profissional no Rio Grande do Sul. Talvez tenha sido o estado com a expansão da educação profissional mais rápida e primeira. E aí isso tem a ver não só com as escolas de aprendizes artífices, né, as escolas industriais, mas também com as escolas agrícolas que você já citou, Guta. Muito, muito forte essa presença das escolas agrícolas e das escolas, inclusive femininas, né, bem antes do que em outras regiões do país, as escolas femininas aí. Não, e é interessante que a gente não tem uma predominância só na capital, né? Essas escolas estão mostrando fotografias em Santa Maria. Eu remontei esses exemplos de Pelotas, por ser a cidade, né, onde eu nasci, onde eu fiz a minha formação, né? Então, assim, a gente tem uma disseminação dessas escolas profissionais pelo Estado, né? Tanto da rede federal como outras. É a expansão e a interiorização. Acho que merece um estudo essa relação expansão e interiorização na primeira metade do século XX aí, porque são muitas, né? Se vocês forem listar as escolas as escolas profissionais na primeira década, tinha escola, pelo menos umas 3 escolas já no em Porto Alegre, que eu não me recordo os nomes, mas eu fiquei muito instigada e até me lembrei de um meme que eu li recentemente, que é dizendo, tá com saudade de viajar, né, minha filha? Porque se pudesse, eu acho que eu ia para o Rio Grande do Sul fazer umas pesquisas. Seja bem-vinda, Lívia. Depois que passar a pandemia, a gente recebe de braços abertos, tá? Eu vou sim, com certeza. A Leila, que é uma colega nossa do campus Canoas, ela mencionou que, inclusive, essas escolas agrícolas, algumas fizeram frente na criação dos IFES, né? A gente tem o caso da escola de Sertão, que a Leila, antes de ir para Canoas, era professora no campus Sertão, se eu não estou equivocada, né? Muito bem, Leila, isso mesmo. Inclusive, nos anos 20, em especial, o Ministério era um Ministério de Agricultura, Comércio e Indústria, e essas escolas de aprendizes artífices, as escolas agrícolas, as escolas comerciais, não é? Todas elas ficavam dentro do mesmo Ministério. E a expansão das escolas agrícolas foi também considerável, né? E junto com as escolas industriais. Agora, as escolas comerciais, talvez por isso um dado silenciamento, porque elas não chegaram a ser federalizadas. Aí, por isso que a gente sempre remete à federalização das industriais e das agrícolas, mais do que das comerciais. A Leila apontou das agrícolas relacionadas ao Ministério da Agricultura, exatamente, como é o caso do CAVG, que foi criado pelo Ildefonso Simões Lopes. Uma coisa que me instigou, e talvez isso tenha uma relação,
é toda essa ideia de filantropia que existe no Rio Grande do Sul, né? Então está muito ligada a essa ideia de extensão, a elite manter uma escola para que a classe pobre, né, os desvalidos da fortuna, tivessem essa oportunidade de encontrar no trabalho a salvação das suas alminhas, né? E também eles se ligam, pelo menos, obviamente que eu trago os casos de Pelotas, que foram a base, né, da minha tese de doutorado, mas certas pessoas ligam a sua imagem de filantropo, de benfeitor dessas instituições, e isso vai ter um papel social importante, né? Então, talvez isso também tenha, além da grande formação de engenheiros que tem, seja pela Escola de Engenheiros de Porto Alegre, ou pela formação em engenharia agronômica, como é o caso de Pelotas, o fato de que as famílias de elite usavam como elementos de status, né, manter esse tipo de instituição. E aí vem bem aquele caráter assistencialista que a Maria menciona, né, e vários autores, que é muito característico, é bem interessante. Uma excelente hipótese para uma pesquisa, né? Para uma pesquisa futura. São tantos os temas, né, Olivia? Mas a gente, assim que as coisas estiverem restabelecidas, não se sabe quando, vai ser um prazer para a gente te receber. Quem sabe na banca de defesa da Daisy, né? Sim. Quem sabe de uma banca presencial, vamos torcer. Vai ser meio difícil, mas... Vai ser ainda, né? Mas quem sabe, acho difícil que daqui a um ano a gente já esteja numa situação assim. Mas vai ser um prazer te receber no Rio Grande do Sul. Obrigada. Só fazer um link com o mundo atual, né? Não posso deixar de citar o Velho Barbudo, né? A história, no momento, é uma tragédia e a outra é comédia. E agora tem essa especulação do que vai ser o próximo sinistro da educação. Se vai ser aquele cara voltado à alfabetização em casa, mas eu também já escutei a possibilidade do sinistro da educação foi incorporado ao sinistro astronauta da ciência e tecnologia. E eu acho que esse projeto de vincular as escolas técnicas não à educação, mas à ciência e tecnologia, acho que ele veio no mundo contemporâneo, acho que ele veio do Temer, né? Já teve uma outra proposta antes de desvincular as universidades do Instituto do Ministério da Educação. Então... são tempos complexos para a gente, de fato, entender para onde vamos, né? Por isso a importância da história. A história nos ajuda a pensar de onde viemos, como viemos, e perspectivar, ter um horizonte de expectativas. Eu acho que esse é o grande papel, né, de nós historiadores da educação. Não só pensar o passado pelo passado, mas pensar o passado numa relação estreita com o presente. E essas inquietações que você traz, Lobo, são inquietações que eu não tenho nem argumentos ainda, e acho que fica mais para a gente ficar alerta e atentos, né? Para que dois aspectos não se consolidem mais, não se sedimentem mais, que são os aspectos relativos à dualidade e à desigualdade. Acho que o nosso maior papel é minar esses dois elementos. E nós que temos relação com a educação profissional, em especial com a perspectiva da formação humana integral, ficamos numa situação mais combativa. Talvez a grande lição de tudo isso que nós vivemos hoje no Brasil, essas incertezas para as instituições federais de educação, as universidades e os IFES, seja como é que nós podemos ser combativos, como é que nós podemos defender a educação pública, pensar a defesa dessas instituições federais, né, que são espaço de formação humana
estaria um pouco mais resguardado de outros aspectos relativos ao neoliberalismo e tudo mais. Talvez o nosso maior papel seja de defensores, né, combatentes desse espaço de autonomia, de um espaço de autonomia para essas instituições, que podem transformar pela perspectiva da formação humana integral. Só um comentário rápido, então. E essa visão, é importante ficar claro que defender a educação pública, acho que eu já falei em outro momento, numa outra palestra, né? Mas há um tempo atrás isso era claro que era uma educação pública. Hoje a gente está num processo que o público já não está mais relacionado ao Estado, né? E defender que a educação pública seja algo fornecido pelo Estado, porque aí tu desvincula também do mercado, das demandas do mercado, também é uma outra bandeira importante, não basta ser pública hoje, né? A gente tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, o ensino básico terceirizado, o primário, né? Na época do Sartori, também houve uma tentativa de privatizar, e a gente está, infelizmente, caminhando para essa tendência, né? Dentro desse discurso que o que é do Estado não presta. Isso é uma questão temerária, porque não basta defender que seja pública, tem que defender que seja estatal, por N razões, né? Primeiro porque o Estado, a princípio, ele deveria ser neutro, né? Ele deveria ser neutro. Então, esse é um ponto importante. Sim. Concordo. Tem pessoal empolgado com a sua palestra, né? Então, só para dizer que quem estava perdido aí, entrou na pós e não sabia do tema, já tem um tema aí que tu trazes para pesquisa. Fico feliz que vocês tenham gostado e se sensibilizado com possibilidades de pesquisa em história da educação. Eu mesma fiquei quase querendo passar uns tempos aí no Sul para fazer umas pesquisas. Feliz. E fico à disposição, eu posso passar a apresentação para Maria Augusta e para Lobo, eles podem circular com vocês, lá tem algumas indicações, tem meu e-mail, eu fico à disposição para qualquer diálogo, qualquer conversa no campo da história, da educação profissional. Olha, antes de agradecer a tua fala, a Clarice, que também é minha mestranda, o marido dela é de Santa Maria, e informou que um dos prédios ainda existe e funciona um mercado público, tá? De uma das escolas. E o outro não está mais no mesmo lugar. Mas, Olivia, eu queria muito, por ser eu da área da história da educação, da educação profissional, eu queria muito agradecer a tua fala tão aprofundada teoricamente e ao mesmo tempo tu te colocas num lugar de tamanha humildade, que trazes com uma linguagem tão acessível e tão adequada para os estudantes e para os colegas que não são da área, né, porque vários não são, temas que são tão importantes, né? Porque parece aquele ranço de quem é da história, que a gente entende as coisas numa perspectiva histórica e compreende que o hoje não é assim por qualquer razão, mas isso se constituiu historicamente. Então, agradeço demais a tua fala, por ser colega de área, né? E claro, né? Em nome do nosso curso de pós aqui, e foi um prazer estar contigo essa noite, né? E realmente pelos comentários aqui no chat, né, o nosso público participante ficou realmente muito satisfeito com a tua fala, e quem sabe, né, tem a Michele da turma nova, ela esteja instigada a pesquisar a história da educação, porque ainda é um convencimento, não são muitos, né, os que se interessam por esse tema, infelizmente, né?
Então, eu agradeço, Guta, fico feliz que tenhamos oportunidade para um diálogo, até para ampliar, não é, o espaço da história da educação profissional. Michele, você está intimada a algum objeto? Eu até penso que você pode estudar a relação da escola de engenharia com as demais escolas técnicas instituídas aí no Rio Grande do Sul na primeira década do século XX, né? Essa relação, porque essas escolas eram satélites à escola de engenharia, essas escolas técnicas. Então, fica aí uma proposta de tema. E fico à disposição para outros diálogos, fico feliz. Peço desculpas se talvez o meu ranço histórico... O Guta falou que não ficou, mas talvez tenha ficado um pouquinho. Se eu falei nomes e eu parecia... Se ficou parecendo que ficou deslocado, eu peço desculpas. Por isso que vai depois vocês fiquem aí com o contato para tirar alguma dúvida se eu falei coisas como algo dado e enfim. Capaz, foi impecável, Olivia. Impecável a tua fala e os teus slides. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade com slides. Os teus slides ficaram perfeitos com a tua fala. Muito obrigada mesmo. E obrigada também a todas e todos que estão aqui participando nessa noite, que no Rio Grande do Sul não está tão frio hoje, pelo menos em Osório, tá? Osório não está um frio tão terrível, está só um friozinho. Então, agradecer ao pessoal que está aqui essa noite, aproveitando esse momento, né, e agradecer imensamente, Olivia, por ter brindado a nosso evento com a tua presença. Agradeço, desejo boa sorte a todos os alunos da especialização e aos colegas que assistiram, né, e que puderam dialogar aqui. Fico muito feliz. Muito obrigada, agradecendo Lobo. Em nome da pós, de novo, boa noite e agradecendo a todo mundo aí, os presentes. Não esqueci que a gente está concorrendo com o Jornal Nacional, um dia bem... um dia bem do Queiroz, do sinistro da educação, e a gente conseguiu ter um bom público, né? Sim. Pessoal do Hemisfério Norte. Sim. Bem lembrado, Lobo. Foi difícil. Então, ficamos por aqui, então. Tá, muito obrigada, pessoal. Bons estudos. Lembrando que já existe, a Elisa já publicou aqui no chat o link da inscrição do segundo ciclo, né? Semana que vem já vai estar divulgando o nosso site. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigada. Obrigada, Guta. Tchau, gente. Obrigada, Guta. Beijos. Oi, só para dar um oi aí, Guta, Lobo. Andréia, nossa musa Agora... da live de segunda. Uau, espero que eu tenha internet. Vana para Andréia. Não me deixe na mão. Ai, não, muito ansiosa. A Angel, ela está se arrumando para vir te dar um oi, André. Ai, querida. Ela disse que está horrorosa. Vem cá, Angel.
Aproveita que Amada! Oi, Angel! Saudade, baixa querida! mais aqui. Tô sem maquiagem, imagina falar contigo sem maquiagem. E a Tatá? A Tatá está no pai dela. Ela foi pro pai dela domingo. Está bem. Foi matar a saudade da maninha. Ai, que legal, que bom te ver. Aham, que saudade, Angel! Ai, vontade de dar um abração, mas considere se abraçada. Sim, tu sabe que há pouco a Olivia, na fala dela, falou dos napkins, né? A importância dos napkins. Aí eu logo lembrei de ti. Ai, querida. Como não? Ai, que amada. Saudade imensa. Vamos esperar essa pandemia passar e vem para nos dar um abração. Certo que sim. Beijo grande, grande, grande. Nos vemos segunda. Ah, segunda-feira. Sim, te revejo na segunda. Eu tenho que ficar com o Franz, tentando segurar o Franz enquanto eu fico nas lives. Sim. Que hora é na segunda? Às 8. Legal, Elisa, a tua participação entre as amigas do campus. Tá, mas é às 8? Vou anotar aqui para não me perder. Não esquecendo. Ai, eu tô ansiosa, não sei nem se eu tenho roupa pra essa ocasião. Ai, gente, assim, ó. Põe um colar bonito. De meia de Uma echarpe. ovelha. Assim, a gente